Bom dia, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem. Deixa eu ajustar aqui. Toda vez que eu venho fazer o Paz e Bem, não aparece para eu poder mudar aqui o Manhã Brasil. Aí eu mudo depois que está no ar. Hoje estou gravando este vídeo na madrugada de 27 de junho de 2025, quando ele irá ao ar. Então, como você está vendo, já foi ao ar. Neste mesmo dia, sexta-feira, 27 de junho de 2025. Seja muito bem chegado e chegada a qualquer momento. Nesta sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quando, enfim, você assistir este vídeo. Então, vamos juntos, mais uma vez. Seguinte, primeiro um apelo, se você puder, se você tiver condição, inscreva-se no canal, a gente vai fazendo nossa jornada. Nós não temos aqui, diferentemente de outras jornadas, nós não temos nenhuma grande ambição em relação a pessoas inscritas. Estamos com 48.700 pessoas inscritas, o que é um fenômeno para nós. A gente nunca imaginou aqui no Paz e Bem chegar a esse número. Então, se puder, vá se inscrevendo aí, a gente vai engrossando o caldo desta turma Paz e Bem. Segundo, se der, se você tiver condição, torne-se um assinante, uma assinante aqui do canal Paz e Bem. O canal é feito por mais de 20 pessoas, temos 3 estagiários que sustentam a programação nos bastidores a semana inteira. De segunda a segunda a gente tem programação de manhã, de tarde, de noite, então se você puder. Além disso, claro, temos as despesas recorrentes de todas as atividades coletivas, né? Tem que pagar a taxa do YouTube, tem que eventualmente fazer algum investimento numa câmera. Como é a vida, né? Como é a vida. Então, se puder, aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso programa de assinaturas feito com o Catarse, tá bom? Então, hoje estou fazendo o terceiro momento deste balanço da minha relação com o presidente Lula. Terceiro, imagino que o último momento, pelo menos nessa quadra da minha vida e da nossa relação. Não sei o que vai acontecer e o que o futuro reserva para esta relação tão especial e marcante na minha vida, como de resto, né, relação com tanta gente ao longo da vida, muito marcante e especial. Então hoje faço a conclusão dessa trilogia desses tempos. Que tempos de relação com o presidente Lula? Primeiro tempo, o tempo da juventude, para ambos, da nossa relação ali na virada dos anos 70 para os anos 80, nos anos 80, sobretudo, 82, 83, quando ele era o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, um jovem presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Eu também, um jovem, mais jovem que ele, ele tem, eu tô com 65, ele com 78, ele tem 13 anos mais do que eu, um jovenzíssimo jornalista do Voz da Unidade, o jornal do Partido Comunista Brasileiro, sucessor do Voz Operária e encarregado exatamente da cobertura do mundo sindical. Eu era o editor de sindical do Voz da Unidade. É uma relação que transcorre ali por um ano e meio, 2, né, e aí depois ele vai seguir na trajetória política dele e a gente se afasta. Tá? Então, PT, CUT, candidato a governador, candidato a deputado, candidato a presidente, enfim, vai fazer toda a trajetória política dele, envolvido, então, com a vida política e sindical, essa trajetória tão relevante que o presidente Lula tem tido. Tá? Aí, nosso segundo momento da nossa relação é quando ele está preso, por conta da Lava Jato. Então é um momento de uma relação muito mais intensa que a primeira, apesar de à distância, né? Uma relação epistolar em boa medida, né? E epistolar efetivamente, porque ele estava na cadeia, não tinha acesso à internet, então ele escrevia cartas, eu escrevia cartas de volta, né? No mais das vezes cartas manuscritas, e ele assistia os programas aqui do Paz e Bem, sobretudo o programa Paz e Bem,
que naquela época eu fazia cotidianamente, todos os dias, e ele assistiu todo o nosso curso sobre Canudos, e a partir daquele curso, né, o nosso curso com o mestre Pedro Lima Vasconcelos, foi mergulhando na vida, na história do Brasil. E nos pediu um segundo curso que nós fizemos, o retalho da nossa história, ele assistiu em parte, aí ele acaba saindo da cadeia e aí já era, né? Aí aquele tempo de disciplina, concentração, né, possibilidade de assistir, né, ele não apenas assistiu Paz e Bem, ele leu diversos livros, ele mesmo dizia, né, nunca leu tanto na vida quanto naqueles tempos, né, da cadeia, e leu livros, efetivamente, fora da cadeia, como presidente do PT, como presidente da República, ele lia basicamente relatórios, textos técnicos, vamos dizer assim, textos políticos, e lá ele se dedicou a ler livros sobre a história do país, sobre economia, e foi um mergulho realmente bastante importante, segundo o próprio presidente Lula. Então, esse foi o segundo momento da nossa relação, uma relação marcada aí, já diferentemente da primeira, por grande intimidade, tá? E trocas pessoais muito intensas. Então, quero falar hoje do terceiro momento da nossa relação, que é o momento da saída da cadeia. O que acontece quando o presidente Lula sai da cadeia? Primeiro que, assim, uma enxurrada. Eu lembro que na ida dele ao Sindicato dos Metalúrgicos, né, foram dois momentos, né? Ele no Sindicato dos Metalúrgicos, eu estava lá quando ele foi preso, mas aí a gente tinha uma relação bem mais distante, e o segundo momento na soltura. Os dois momentos eram avalanche de gente, avalanche de gente. E quando o presidente Lula sai da cadeia, tem uma questão na política que é assim: tão importante quanto o poder é a expectativa de poder. E quando ele sai na cadeia, havia uma ideia na cena política brasileira de que ele voltaria à presidência da República. O ambiente político era um ambiente de euforia com o virtual retorno dele à presidência da República, o que acabou acontecendo na eleição de 2022. Então era assim, né? Gente do PT, gente amiga dele, gente de outros partidos. Era uma coisa assim, tinha que distribuir senha na salinha onde o presidente Lula ficava lá no Sindicato dos Metalúrgicos, e assim foi, né? Para o pessoal entrar. Depois deu uma acalmada, evidente, ele se instalou no Instituto Lula, sede do Instituto Lula lá no Ipiranga, em São Paulo. É claro que aí deu uma acalmada e depois volta a se intensificar na medida em que a questão da candidatura dele, da campanha, começa a se articular. Ok. Então, o que acontece? E a nossa relação ainda muito marcada por esse livro aqui, né, que já tinha acabado de ser lançado, né, foi lançado logo quase na saída dele da cadeia, Lula, Espiritualidade, Oração, Meditação e Militância. Falei sobre esse livro no nosso encontro passado. Então, uma relação muito pautada por isso. Inclusive, nós temos a foto, que é a foto deste Paz e Bem, número 2420, deixa eu ver se é isso mesmo, neste Paz e Bem, isso, 2420, 2420, é a foto do lançamento do livro numa reunião, ainda naquele clima, né, da enxurrada, numa reunião do Diretório Nacional do PT que aconteceu em São Paulo. E fizemos o lançamento do livro lá, né, num momento anterior ao início, assim, na hora que a reunião ia começar. A Gleisi estava ali do lado, ela estava na presidência do PT, enfim, isso foi, então é um momento ainda muita proximidade, muito intenso, e ainda pautado pelo que eu chamaria esse momento pós-cadeia do presidente Lula. Então, muita intimidade, eu tinha construído uma relação, ou tínhamos construído uma relação, Jean e eu, no período da cadeia, então ainda uma relativa proximidade, então muito, muito forte. E tivemos algumas conversas naquele período, né? E eu me lembro da conversa, que para mim foi a mais marcante de todas, né? Duas conversas que foram muito marcantes. Uma de balanço, que num encontro pessoal que tivemos, que o presidente Lula fez no tempo da cadeia. Então,
e um balanço muito realista que ele fez, que é assim, foi um período, quem gosta de cadeia, né? Foi um período, quem gosta de cadeia, só os malucos como eu que fomos que vão para um mosteiro ficar na vida enclausurada. O presidente Lula manifestava uma consciência de que ele tinha pego uma cana mole, não uma cana dura, não uma cadeia dura. O que isso quer dizer? Ele falou, olha, eu sei que o que eu fiquei da cadeia é uma condição muito especial. Hoje você tem quase 1 milhão de pessoas, basicamente homens negros, em presídios em condições da mais absoluta barbárie. Mais absoluta barbárie. E Lula tinha consciência de que ele ficou lá na sede da Polícia Federal, ele ficava no quarto, numa cela só dele, né, que era um quarto, com banheiro, com televisão. Ele recebia visitas todos os dias, só não recebia visitas aos fins de semana, por conta da dinâmica de fim de semana lá da Polícia Federal. Então, todo dia, o presidente Lula recebia visita. Praticamente todo dia ele recebia a visita de Janja. Não tiveram direito, e é evidente que ele sentiu isso, direito à visita íntima, sob a alegação, aquela turma da Lava Jato ali, que, pelo amor de Deus, né? De que, como eles não eram casados, eles não tinham direito à visita íntima. Tá? Mas ele tinha o dia da semana que ele recebia os líderes religiosos, recebia líderes políticos, recebia gente que vinha do exterior para visitá-lo, amigos do sindicato, né? Enfim, né? Muita gente, muita gente. Né? Tinha uma alimentação super saudável, em boa medida fornecida pela própria Janja e pelo pessoal que cuidava da alimentação dele. Ela ia cotidianamente ali ver o presidente Lula. Né? Ela e, sobretudo, ela e o Marcola, que hoje é o chefe de gabinete do presidente Lula, que também estava ali todo dia com ele. Né? O Marcola, ele funcionava como um pombo-correio para o presidente Lula. Era ele que levava as cartas, ele que levava os livros, ele que levava os filmes e ele que levava os pendrive dos programas que Lula assistia. Ele não assistia só o Paz e Bem, não. Ele assistia programas jornalísticos. Né? Eu estava, na época, no 247, assistia programas do 247, assistia programas, eventualmente, de outros canais. Então, ele assistia muita coisa. E o Marcola, então, levava de volta, ou seja, ele levava cartas do presidente Lula, recados do presidente Lula. Então, ele era, de fato, esse grande, teve um papel bastante importante como pombo-correio do presidente naquele momento. E a Janja, cotidianamente, o amor dele, né, profundamente enamorados, e ela ia todo dia, cuidava da roupa dele, cuidava da comida dele e cuidava da sustentação emocional e amorosa do presidente e ele da dela. Então eram as duas presenças mais constantes ali. Então o presidente Lula sai da cadeia, uma conversa que eu achei bem marcante, era com esta consciência de que ele pegou uma cadeia mole. Ele não, né, se você comparar com as cadeias, por exemplo, que nós tivemos aqui, durante a ditadura militar, o presidente Lula não foi torturado. Nós tivemos torturas bárbaras durante a ditadura militar. Nós temos torturas bárbaras que acontecem nas cadeias em todo o país até o dia de hoje. Isso nunca aconteceu, nem desta vez, nem da vez anterior, quando ele tinha sido preso lá no início dos anos 80, em função da greve dos metalúrgicos do ABC. Então, ele tinha essa, né, e estava lá, cama limpinha, roupa de cama trocada, um bom colchão, um travesseiro, né, condições então muito diferentes das condições dos presos políticos de outras gerações, das gerações ou presos políticos de outros tempos e dos presos comuns do país. Ele tinha essa consciência. Acho que é importante. E a segunda conversa mais significativa, nós tivemos várias. A segunda não, na verdade foi um conjunto de conversas, 3 ou 4 conversas que aconteceram exatamente nesse período pós-cadeia. O presidente Lula sai da cadeia muito... Bom,
só uma observação sobre o período da cadeia. E isto não quer dizer, é claro, o fato dele ter pego, como eu usei essa expressão aqui, uma cana mole, não uma cana dura, que não houve momentos de intenso sofrimento. Vamos lembrar que morreu o irmão e o neto. O irmão dele e o neto, e ele recebeu aquele tratamento odioso que todo mundo viu em relação, não pôde ir ao velório do irmão. No caso do neto foi aquela cena, né, ele cercado, foi um negócio, né, odioso realmente o que fizeram com eles. Então isso, o fato dele ter pego ele ter tido boas condições ou melhores condições na cadeia do que os presos, os pobres pretos, presos comuns no Brasil, e de que os presos políticos de outros tempos, não quer dizer que não tenha tido aspectos de extrema dureza. Então acho que isso é importante registrar em relação a esse tempo da cadeia. E essa consciência que Lula tem, mas ao mesmo tempo, claro, da falta, da perda, da ausência, né? Por exemplo, os netos dele não foram visitar ele na cadeia, né? Nem era ambiente para eles irem visitar. Então, da ausência de relações cruciais para o presidente Lula. A segunda questão, e aí vou resumir, umas 4 conversas que tivemos no período bem pós-cadeia. Lula sai muito à esquerda, daquele Lula pré-cadeia. Isso é uma coisa muito marcante nas nossas conversas. Eu lembro de uma expressão que ele usou numa conversa que nós tivemos no Sindicato dos Bancários, em São Paulo, num evento no Sindicato dos Bancários. Também lançamos o livro, teve outros temas no sindicato, mas que tivemos ali num momento a sós na sala interna do sindicato. Aí tivemos, acho que mais umas 3 conversas mais significativas, mais alongadas. E o presidente Lula, de fato, muito à esquerda do que era o Lula pré-cadeia e do que viria a ser o Lula posterior, em que ele falava: Mauro, não dá para confiar nas classes médias brasileiras. Ele viu que tinha sido, né, a cassação de Dilma, o que tinha sido a Lava Jato e a prisão dele. Não dá. Essas classes médias brasileiras, essas classes médias superiores do Brasil, estão totalmente coladas no sistema, na burguesia. Não dá para confiar. Nós temos que contar com os trabalhadores. Ele fez, em outro momento, uma fala muito forte em relação ao imperialismo, né, de confrontação, de consciência de que todo aquele processo que tinha sido vivido no país com a Lava Jato, inclusive a prisão dele, era um processo movido a partir do jogo geopolítico movido pelos Estados Unidos. Então também é uma consciência bem nítida, ou uma percepção bem nítida em relação a isso. Então sai um Lula muito à esquerda, e com o qual me identifiquei profundamente. Tivemos grande identidade em relação a essa jornada política que o presidente Lula iria realizar. Bom, aí vem o caminho que iria levá-lo à candidatura à presidência da República. E aí isso também é um rolo compressor, a vida. Aí fomos nos afastando. Naturalmente eu entendi que tinha um outro momento do presidente, que era o presidente envolvido, a vida dele verdadeiramente engolfada pela dinâmica político-partidária e pela disputa eleitoral. E aí eu vou observando mais à distância como é que vai se desenvolvendo o lugar político do presidente Lula. E vou observando que aquela radicalização à esquerda do pós-cadeia vai se dissolvendo ao longo do tempo. Eu lembro que em 2022, em janeiro de 2022, participei de uma entrevista coletiva do presidente Lula, uma entrevista coletiva que ele fez para veículos de comunicação progressistas. Eu fui lá representando o 247. E me chamou bastante atenção para... Ele já fez uma entrevista num tom muito mais moderado,
E me chamou bastante atenção que há uma pergunta sobre a questão da relação com os Estados Unidos, ele arquiva o discurso anti-imperialista para dizer que ele nunca teve nenhum problema com os Estados Unidos, e um pouco né, a gente, quem convive minimamente à distância, inclusive nem perto, mas quem acompanha o presidente Lula, sabe das histórias, tem histórias que ele conta sempre, né, a história daquela reunião dele acho que no G7, em que ele vai entrar, no primeiro mandato dele, em que ele entra para a reunião e pensa, nunca ninguém aqui passou fome e tal, tem essas histórias que ele vai contando ao longo da sua trajetória de vida e política. Então, ele vai dizer, eu tive uma relação ótima com os Estados Unidos, eu tive uma relação até melhor com o George Bush, o que é verdade, do que com o Obama. O Obama, ele pegou, acho que o finalzinho do segundo mandato dele, né? Ele fala, tinha uma relação ótima com o Bush, a gente se dava muito bem, então, essa questão de imperialismo, acho que não é bem assim, então ali já no início de 2022, era sensível à mudança de lugar político que o presidente Lula passou a ocupar, e que iria moderando cada vez mais o seu lugar político, reencontrando-se com o Lula do primeiro e do segundo mandato. Então, é importante, inclusive, registrar, né? O Lula pré-primeiro mandato, o Lula metalúrgico, o Lula fundador do presidente do PT, era um ser político bem mais à esquerda do que foi o Lula do primeiro e segundo mandato, em que essas vertentes da atual posição dele, da posição moderada, da posição conciliatória, da posição da posição moderada e conciliatória, se fizeram presentes. Mas o que acontece durante a campanha, não exatamente, porque durante a campanha tem a necessidade de fazer um discurso para se eleger. Então, o discurso do presidente Lula na campanha, em que pese essa visível moderação dele, ainda tinha algumas tintas mais à esquerda. Vamos lembrar, Lula prometeu reestatizar a Eletrobras, prometeu reestatizar as refinarias de petróleo, prometeu revogar a reforma trabalhista de Temer, né, e uma série de outras promessas com uma tinta mais à esquerda, mais popular durante a campanha, que não fez nada disso depois que chegou ao poder. Então, Lula vai moderando o seu discurso, constrói a frente ampla. Aí tem, inclusive, uma particularidade, né? Quem é uma figura decisiva na construção da frente ampla é o Haddad. É o Haddad que leva, os dois contam isso, né? O Haddad que leva ao presidente Lula a proposta do Alckmin, seu vice. O Lula nunca tinha pensado, arregalou o olho, aceitou, né? E aí constroem essa composição, uma composição que ainda era uma composição, apesar já de sinais de moderação, de construção da frente ampla, relativamente menos radicalizada à direita do que viria a ser depois a frente amplíssima, com a incorporação de todo o centrão, né, no seu governo. Com a entrega dos ministérios e tudo isso que a gente assistiu posteriormente. Então, o que vai acontecendo? Esta opção política do presidente Lula, eu vou me afastando. Então, são dois motivos desse afastamento nosso. Um, normal, eu já esperava isso, vivi outras situações assim, de que esta dinâmica da política, das relações do grande jogo político nos afastasse. E depois há um afastamento de olhar para a vida brasileira, de olhar político. Né? Eu fui olhando e falando, não, esse não é o caminho que ele apontou, com o qual me identificava logo na saída da cadeia, e não concordo com este caminho. Então, por isso a gente vai se afastando. Aí o pessoal diz, você critica o Lula, você ataca o Lula porque ele não te convidou para o governo, para isso, para aquilo. A história não é assim, a história é diferente, né? A história é feita de um convite e de um aceite. Então a história é sempre, né, e tem a ideia de aceitação de qualquer convite e qualquer condições, e tem a ideia da não aceitação, eventualmente, né? Então,
A história é bem mais complexa do que, você ficou... Não, eu nunca imaginei participar do governo. Estou no lugar onde eu quero estar, que é o lugar do jornalista. Então, isso vai levando a um afastamento. Importante dizer, parênteses, eu convivi com 4 presidentes da República, com 3 deles de maneira bastante intensa e um menos. O primeiro, Jânio Quadros. Claro que não na condição de presidente da República. Eu convivi com o Jânio quando eu era jornalista da Folha, e na campanha eleitoral que levou à vitória do Collor, eu fui escalado para cobrir a campanha do Jânio. As pessoas não se lembram, mas a última participação de Jânio, antes de morrer, na vida política nacional, foi na campanha presidencial. Ele chegou a ser candidato a presidente, um fiasco a candidatura, e foi a última das renúncias de Jânio Quadros. Então, convivi com o Jânio. Jânio, ele era aquele personagem público full-time. Era muito interessante, muito atraente, muito fascinante. Mas ele não tinha proximidade com ninguém, talvez se tanto com Dona Eloá. Mas ele era aquele personagem o tempo todo. Depois convivi com Collor muito intensamente, porque eu deixei a cobertura da campanha de Jânio para cobrir a campanha do Collor e convivia diariamente, cotidianamente. Foi uma campanha eleitoral bastante longa, convivi durante 6 meses, intimamente ali com Collor. Depois, antes disso, na verdade, convivi com FHC, não convivi com Fernando Henrique Cardoso na presidência, convivi muito intensamente também com Fernando Henrique Cardoso quando ele era senador, e Lula. Então, preciso dizer o seguinte, Jânio foi uma convivência menor, e é isso, era um personagem o tempo inteiro, ninguém se aproximava dele, só do personagem Jânio Quadros. Desses 3 com quem eu convivi mais intensamente, 2 muito parecidos, do ponto de vista relacional, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Collor não, Collor também não tinha proximidade com ninguém, não era um sujeito carismático no convívio pessoal, no trato pessoal, não era um conquistador, que é uma característica dos grandes políticos, né? Ele era uma coisa assim, sabe? Ele parecia um general alemão, assim. Ninguém chegava muito perto, ele tinha, enquanto Jânio era aquele personagem histriônico, Collor era a autoridade que adivinha do berço político, da riqueza e depois do poder político como presidente da República. Então, era isso, né? Era aquela coisa assim, você nunca sabia se ele ia estourar, se ele ia... Não tinha. Mas FHC e Lula, 2 conquistadores. Então, é assim, você não quer aderir a Lula e FHC, não chega perto deles, porque eles conquistam. São 2 super conquistadores, né? Assim, charmosos, brincalhões, divertidos, argutos, sagazes, contadores de história, né? E capazes de gestos de afeto muito explícitos com seus interlocutores. Então são 2 super conquistadores, nesse sentido muito parecidos, né? Então isso faz com que a relação com ele seja uma relação muito especial. FHC agora bem velhinho, né? Mas foi assim a trajetória dele toda. E Lula assim o tempo inteiro também. Então, eles têm um pouco essa coisa do abraço do urso, como se diz, né? Não chega perto, porque se chegar perto, o urso vai te abraçar e você não vai conseguir sair desse abraço, né? Por serem extremamente conquistadores. Mas aí é o seguinte, nós vamos nos afastando pessoalmente, também pela dinâmica, depois da dinâmica eleitoral, pela dinâmica do poder, pela dinâmica da presidência. Encontrei com Lula depois da presidência, de que ele foi para a presidência, 2 vezes. As 2 vezes foi extremamente carinhoso. Nossa, foi sempre muito legal, muito afetuoso, e sempre igual, sempre igual. Mas também é isso, também paro de procurar, porque eu acho que é isso, né? Ele tem um olhar para o país, né? As obrigações do país. Então, eu vejo que nessas horas, para quem está no poder, ou quem está no poder demanda a sua presença, tal, você não vai ficar batendo na porta, você não vai ficar incomodando. Essa é a minha visão. Foi assim com o FHC,
e tem sido assim com o Lula e todo mundo que chega nessas posições de grande poder. Então, a gente manteve alguma relação pessoal neste período de governo. Faz tempo que não nos falamos, mais de um ano que não nos falamos, que não nos encontramos. Mas o que vai marcar esse momento agora mais recente da relação é essa enorme adesão a um Lula que sai mais à esquerda e um afastamento cada vez maior com o Lula que vai voltar a ser o Lula moderado, o Lula que não tem nada a ver com socialismo, o Lula dos primeiros mandatos presidenciais, mas de uma maneira, com uma moderação, com uma visão de conciliação muito mais acentuada até do que foram nos 2 primeiros mandatos, que é o que a gente está vendo no Lula 3. E aí a gente vai marcar um distanciamento. Então, assim, eu não tenho nenhum problema com as críticas políticas agudas que eu faço ao presidente Lula. Não tenho nenhum problema. Acho que isso é assim, esse é o jogo. Né? Esse é o jogo relacional. O jogo relacional a gente vai se encontrar, vai trocar abraço, beijo, carinho e tudo, mas eu, na qualidade de jornalista, eu não tenho o direito de me deixar seduzir por esta relação pessoal, abrindo mão da minha análise jornalística. Então, eu não tenho nenhum problema nas críticas ácidas, agudas, que faço ao governo do presidente Lula. E digo para vocês, isso é lá desde o começo do governo. Eu fui um entusiasmado, quero dizer, apoiei Lula fortemente na eleição presidencial, tive uma visão, hoje vejo que equivocada, em relação à absoluta relevância da frente ampla. Olho para trás hoje e vejo que não tinha a menor necessidade de Alckmin ser o vice do ponto de vista eleitoral. Lula teria ganho aquela eleição, qualquer que fosse o vice-presidente, nenhuma. A ida de Alckmin ali, de certa forma, são 2 marcas originais do governo Lula. A ida do Alckmin, que então abre uma sinalização para a chamada classe política de que ele iria governar com a mão direita e não com a mão esquerda, como tinha feito no mandato Lula em 1 e 2, mas de maneira ainda mais radical. E a segunda, que é o arcabouço, que aí vai condicionar todo o caráter de classe do governo Lula como um governo neoliberal, como um governo sustentado pelos banqueiros, pelo agronegócio, pelas mineradoras, pelas petroleiras e por esses segmentos da burguesia que estão se apropriando de fatias cada vez maiores do Estado brasileiro através das PPPs e das concessões. Então, isso tudo foi sinalizado. E o arcabouço fiscal, que é um programa neoliberal de esmagamento do Estado brasileiro. Isso é condicionante do governo. Por isso que eu não acredito, inclusive, nessa conversa dos petistas de frente, de guinada à esquerda. O governo está condicionado a esta aliança com o Centrão e ao arcabouço que deu origem ao seu governo. E aí não me peça para, em função desta relação que tivemos e que imagino que a gente tenha e volte a ter relação pessoal, não confundir isto com a relação política e político-jornalística e editorial com o seu governo. É óbvio que quando eu estava na revista Fórum, que é onde eu estive antes de vir para o Farol Brasil, essas críticas que eu fazia eram críticas num veículo de comunicação totalmente aderido ao projeto de Lula. Então, eram relações tensas, eram relações, né, eu também tinha respeito, estava trabalhando ali, não tinha identidade com a política editorial do veículo, tanto que acabei saindo, vindo para o Farol Brasil, então buscava, na medida do possível, respeitar a linha editorial e, ao mesmo tempo, fazer um jornalismo de acordo com o que eu estava vendo e não, né, como a gente diz, não ser a voz do patrão, né? Então, isso evidentemente trazia uma relação de tensão ali. E, às vezes as pessoas que estão do lado de fora não percebem isso, normal, é assim que funciona. Mas essa criticidade aos caminhos, ou na minha visão, os descaminhos do governo Lula, estavam dados ali quando estava na Fórum também.
desde o tempo da Fórum. Tá? Desde o tempo da Fórum. É que também, naquele momento, as coisas, talvez para a base do petismo, quando eu estou falando base do petismo, são os militantes, filiados de esquerda do petismo, não estavam muito claras. Então, eu já fazia críticas ácidas ao Haddad, que me dava muita dor de cabeça, por sinal. Mas naquele momento as pessoas não tinham clareza também de quem era o Haddad, de qual era o caráter do programa econômico, isso não estava claro. Então, falar mal do Haddad era como jogar pedra na cruz, né? Vão falar mal do Lula, então nem se fala, né? Criticar Lula, então nem se fala. Mas se a gente olha, né, a evolução, né, se a gente olhar o primeiro ano do governo, era um negócio impossível. Já em 2024, isso começa, vamos dizer assim, essa visão, este olhar, este perfil do governo Lula vai ficando mais nítido ao longo, já no segundo semestre de 2023, mas sobretudo em 2024. Então, e hoje a gente vê isso aí, né? Quem é que acha que o Haddad não é um neoliberal nessa altura do campeonato? Nem com esse jogo que ele está fazendo agora aí de uma cena dignada à esquerda. Né? As pessoas. Só é enganado quem quer se enganar, né? Quem tem um olhar minimamente crítico não se deixa enganar. Bom, então é isso. Por conta disso tudo, é evidente que não tem sentido. Sei lá, eu chato de encontrar com o presidente para falar mal do governo dele? Não. Não, não tem o menor sentido. Né? E o círculo do poder, a corte, não, ninguém chega perto do presidente Lula para fazer crítica. Não chega. Essa coisa não funciona assim. O presidente Lula está cercado de puxa-saco. Não é ele. Todos os presidentes da República, com todos os presidentes da República, é assim. Só tem puxa-saco ao redor. Essa é a dinâmica do poder. Como eu sei que essa dinâmica funciona assim, não vou ser eu, chato de galocha. Então, não. Não. Então é isso. Todo carinho ao presidente Lula, toda amizade, toda admiração pelo presidente Lula, mas eu não abro mão do meu olhar em relação ao seu governo, ao seu terceiro mandato. E esse é um olhar de alguém que é de esquerda, de alguém que é socialista, de alguém que olha para o comunismo como uma utopia. É assim que é. É isso. Tá aí. Esse é um. Acho que é isso que eu podia falar nesse momento sobre a evolução da nossa relação. Como eu disse, é o terceiro e último balanço, momento de balanço dessa trilogia. Vai ter mais adiante, vamos ver o que a vida nos reservará. Tá bom, gente querida? Paz e bem. Um beijo.